Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, o nosso podcast toda quarta-feira, onde a gente sempre pega um tema e a gente quer olhar à luz das escrituras. Algumas vezes eu gravo aqui sozinho sobre o tema, mas a maioria das vezes muito bem acompanhado com pessoas que têm se dedicado àquele tema que a gente escolheu. E a gente quer falar com você hoje sobre Israel e todo esse conflito que tem acontecido em uma visão também geopolítica de alguém que ama o Senhor, ama as Escrituras e tem se dedicado também ao estudo da geopolítica. Eu acredito que vai abençoar muito você e trazer clareza sobre esse assunto. Então vamos embora, podcast de hoje. Olha só, hoje eu tô aqui com Igor Sabino mais uma vez, né? Isso aí, segunda vez aqui, de prazer. Volta ao podcast. E o Igor é doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba e trabalha com algumas organizações em relação a Israel. Eu imagino que seu celular não parou e sua agenda ficou corrida aí nesses últimos dias, né? Sim, trabalhando 24/7 quase, sem parar, de domingo a domingo. Sim. Mas muito com a convicção de que estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Né? Embora eu não trabalho com organizações religiosas, né? Eu trabalho em uma organização judaica, eu trabalho realmente como cientista político. É Stand With Us, né? Isso, Stand With Us. Mas eu tenho muita convicção de que tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Sim. Então, o exercício da minha profissão, eu acho que hoje é uma das principais formas que eu tenho de glorificar a Deus e sou muito e é feliz isso, com né? isso. Você se preparou, né? Sim. Você se formou, você não caiu de paraquedas nisso, são anos se preparando. Eu queria te incentivar até você a ver o primeiro podcast, depois de terminar esse, onde o Igor conta um pouco mais da história, de como é que Israel e tudo isso entrou na vida dele. E você se preparou. E aí são momentos como esse que a gente se levanta, né? Sim. Para colocar para fora aí tudo isso que o Senhor nos deu nesses anos, né? E é interessante que quando é esse tipo de assunto assim, acaba sendo um pouco inesperado, né, o momento, né? Sim. Porque foi o início do conflito, da guerra, que traz de novo o tema ainda mais intenso, né? Você estava onde quando saiu a notícia? Então, eu tava até conversando, brincando com os amigos, porque Israel atacou o Irã, né? Fez ataques preventivos no dia 12 de junho, que é o dia dos namorados. E eu sou solteiro, mas eu sempre brinco com os amigos que eu me recuso a ficar em casa no dia 12 de junho. Justo. E a gente tinha saído com os amigos da igreja, e quando eu cheguei no restaurante, eu tinha pego o cardápio do que ia pedir, meu celular começou a apitar, meu chefe tava indo pra Israel, e ele falou assim: olha, se prepara, porque Israel tá fazendo uma série de ataques preventivos contra o Irã e vem dias longos pela frente. E aí comecei a trabalhar e a guerra durou, né, uma semana. Inclusive, a gente até se encontrou na conferência lá da Onda Dura, em Joinville. Sim. E no dia seguinte, eu tive que sair no meio da conferência, no meio da pregação. Era o Theo que tava pregando, porque os Estados Unidos era que tava atacando Israel. Então, assim, meus amigos, Sim. eles já sabem que qualquer convite que eles me façam vai vir com o celular do lado. E que provavelmente eu vou ficar off no meio do rolê, porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar. É meio que um plantão ali, né? Sim, isso. Quando é esse assunto. Agora, uma pergunta. Essas semanas que passaram, né? Eu e o Fábio Coelho gravamos um vídeo falando sobre a visão bíblica dessa promessa da terra de Israel e Abraão e tal. Foi muito legal. Depois o Franklin Ferreira esteve aqui, né? Que escreveu o livro Por Amor a Sião. Isso. Né? E a gente teve toda uma visão até reformada e da história da igreja em relação a Israel, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você e você me respondesse de forma mais geopolítica, né? Na sua análise nesse tempo, né? Você aqui em off falou, né? Como trabalhar com isso é abraçar o cancelamento. Né? Sim. Você provavelmente aqui nesse vídeo vai ter vários comentários e tal. Numa visão geopolítica, por quê? Né? Por que você acha que há essa controvérsia tão grande quando o assunto é Israel, os judeus? Na faculdade, por que assim? Qual é o argumento?
Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Eu lembro que, sim, quando entrei na faculdade, muita gente achava que a minha visão mais para Israel era por uma questão religiosa. Só que ao Aham. contrário, eu vim de uma igreja presbiteriana. Então, Que não, eu não teria. entrava nessa pauta, né? Pois é, eu teria muitas razões para ser anti-Israel, tanto teológicas até, quanto no sentido de ter mais relevância no meio acadêmico. Assim, a postura que eu tenho hoje, ela é completamente destoante da maioria dos meus colegas de profissão e eu já sofri uma série de boicotes por causa disso. Mas eu Então você quer acredito. dizer que, profissionalmente falando, É, não é uma boa estratégia não foi. ser Inclusive. claramente e publicamente pró-Israel. Não, inclusive, na minha época de graduação, meus professores eles tinham medo de que eu não conseguisse ser aprovado em programas de mestrado, doutorado, por conta da minha visão sobre Israel. Uau! Então, isso é um estigma, né? Assim, eu brinco que eu abracei o cancelamento há muito tempo. Mas eu fiz isso porque eu acredito que é a postura correta, assim. A Sim. minha mãe sempre me ensinou a nunca negociar o inegociável. E na minha visão sobre esse conflito, né, quando eu comecei a estudar história e geopolítica, e enfim, eu acredito que existe um padrão duplo que é aplicado hoje quando se trata de Israel. E não que Israel seja um estado perfeito, não que Israel não cometa erros, não que Israel não esteja até cometendo erros nessa guerra, enfim. Sim, com certeza. Eu acho que Israel é um país como outro qualquer. Mas é justamente isso, Israel não é tratado como outros países. Então, existe um padrão duplo que é aplicado a Israel, no sentido de que Israel é o único país hoje, basicamente, que tem que justificar ainda a sua existência. Israel se tornou Ok. independente em 78. Mas ainda hoje você tem pessoas que pregam a destruição de Israel. Isso é discutido como se fosse uma possibilidade. A gente teve, 2 dias atrás, a gente está gravando aqui, a cúpula do BRICS aqui no Brasil, e que o documento final do BRICS falou sobre a solução dos estados, ou seja, criar um estado palestino ao lado de Israel. E o Irã, que é um membro do BRICS, falou que ele não aceita isso. Ele não aceita a existência de Israel. E o que o nosso presidente, o Lula, falou é que o Brasil defende 2 estados, mas ninguém pode convencer o Irã a aceitar isso, a aceitar a existência de Israel. Então, esse é um ponto. E eu acho que também não só esse padrão duplo que é aplicado a Israel, que a gente vê também na ONU, por exemplo, tem muito mais resoluções condenando Israel do que qualquer outro país, inclusive ditaduras. Mas eu acho que também pela questão do próprio antissemitismo, né? A gente tem visto hoje um crescimento do ódio contra os judeus no mundo inteiro. E que quando mais a gente vê conflitos no Oriente Médio, quanto mais tensões a gente vê lá, mas isso respinga na comunidade judaica global. A gente teve, semana passada, uma sinagoga que foi incendiada Austrália? na Austrália, em Melbourne. E esse foi o segundo incidente, o segundo incêndio contra uma sinagoga somente na Austrália. Mas a gente já teve tentativas de incêndio contra sinagogas em literalmente todo o mundo, desde o massacre do Hamas no dia 7 de outubro. Então, eu acredito que hoje os judeus eles são a única minoria no mundo em que é impopular defender, né? A gente tem um discurso hoje que fala tanto sobre equidade, sobre proteção às minorias, mas é como se os judeus não contassem, não se aplica aos judeus. Então, eu acredito que defender o direito de Israel de existir em paz e segurança ao lado de um futuro Estado palestino, né? Eu sempre deixo isso claro. Eu defendo que os palestinos também têm direito à dignidade, a ter o seu próprio Estado, né? Eu sempre falo que esse é um conflito entre o certo e o certo. Essa é uma frase de um grande autor israelense, que inclusive era judeu, mas era ateu, que era o Amos Oz. E ele sempre falava isso, que você tem 2 povos ali que têm ligações profundas, históricas, religiosas, culturais com aquele território, e eles não conseguem se resolver. E eu acredito muito na necessidade de buscar paz, buscar coexistência. E é por isso que eu defendo o direito de Israel de existir, mas não um apoio cego, é um apoio para que Israel seja tratado como qualquer outro país. Eu até falo pra galera que, talvez trazendo um exemplo, seria uma pergunta até que é estranha para nós, né? Ela não existe tanto assim, mas seria: você apoia o Brasil? Né? Seria essa pergunta. Então, em um viés, você poderia falar: não, porque o Brasil faz um monte de coisa errada, tem uma corrupção e tal, não sei o quê. Sim. Só que em outra forma, você fala: sim, que eu sou brasileiro e eu acredito que o Brasil precisa melhorar em várias coisas, mas alguém aqui acha que deveria sumir o Brasil. Não. Pois é. Né? Então, dá para você ser alguém que é pró, mas com suas críticas, claro, Sim. com as suas várias coisas que precisam ser melhoradas. Então, eu acho que é essa a visão de Israel, né? Claro Sim. que não é perfeito,
mas há um povo ali que historicamente, comprovadamente, tem direito de sua existência e aquela terra, né? Agora, qual que é a diferença entre, só para isso você pode até responder um pouco mais rápido, do Estado político de Israel e o bíblico, Sim. né? Qual que seria a diferença? Porque eu acho que isso também é uma parte da grande confusão, né? Somente entre os cristãos. Sim. Essa é a pergunta de $1 milhão que todo mundo faz e que eu acho muito importante respondê-la. Eu sempre digo que o Israel de hoje é e não é o Israel da Bíblia. Ok. Em que sentido que não é? Se a gente for ver o Israel da Bíblia, ele era uma teocracia, né? Deus é quem governava Sim. aquele povo. Havia uma aliança e que eles tinham a constituição, por assim dizer, era a lei de Deus, né? E eles tinham obrigações religiosas. Mas se a gente for vendo que ao longo da própria Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, no Antigo e no Novo Testamento, esse povo de Israel ele vai mudando. Porque antes era uma tribo que vivia isolada, depois, né, a família de Abraão, depois se torna um reino, depois tem a divisão, o reino do sul, o reino do norte, vai pro exílio, volta só uma tribo. E vai tendo essa transformação. Mas existe um elemento comum que faz com que eles permaneçam, eles tenham essa identidade judaica ao longo de toda a Bíblia, que é o quê? A aliança com Deus, a cultura, um povo. O povo de Israel existe. E nesse sentido, esse povo de Israel ele permanece até hoje, né, que são os judeus. E os judeus, eles hoje são a maioria do povo que habita no Estado de Israel, que habita na terra de Israel, naquela mesma terra histórica. Então, nesse sentido, tem essa conexão. Só que, por outro lado, a gente está falando de um Estado que é um Estado político, que foi restabelecido em 48, que não é uma teocracia. A relação entre Estado e sinagoga, né, não é Estado e igreja, entre Estado e sinagoga lá é um pouco complicada, mas não é um Estado nos moldes da Bíblia. Então, existe essa diferença, mas existe essa continuidade. E eu acho importante ressaltar tanto a diferença, mas também a continuidade, porque eu acho que os cristãos, eles cometem 2 erros em relação a isso. De um lado, tem aqueles cristãos que idolatram Israel, e que olham para Israel de hoje como sendo o Israel da Bíblia e acham que tudo que Israel faz é certo, que é uma visão incoerente, porque até o Israel da Bíblia a gente viu os profetas apontando os erros, né, botando o dedo na ferida. E por outro lado, tem alguns cristãos que têm uma visão mais de que a igreja é o Israel de Deus, diz que não, o Israel verdadeiro não é esse Israel, e ao fazer isso ele acaba negando, né, evidências históricas que atestam essa ligação, e dizem que por causa disso Israel não pode existir. Então, eu acho isso um grande erro, né? Porque a gente não pode dizer se um Estado deve existir ou não, somente com base naquilo que, na nossa teologia, aquilo que a gente interpreta a Bíblia, principalmente quando tem visões diferentes que também tem base bíblica para elas. E pra galera que tá ouvindo, né, e tá a par de todas essas notícias, tudo tá acontecendo, né, desse último conflito que aconteceu de forma mais intensa, como é que você explicaria esse conflito ali com a Palestina, o que acontece na faixa de Gaza? Então você tá assim inserido de forma profunda nisso, né? Sim. E você tem informações sobre isso. E se tornou algo assim muito difícil, muito parecido com outros temas políticos, né? Se tornou difícil de ter algumas opiniões porque você depende das fontes. E você percebe claramente coisas assim, notícias bem enviesadas, até na forma que a pessoa escreve ali o tema da notícia. Você fica sempre muito confuso e você percebe que a pessoa está forçando um lado ali, né? Você que está inserido assim, como é que você descreveria o que está acontecendo hoje e o que já acontece há alguns anos, né? Entre Israel e faixa de Gaza ali. Sim. Esse é um conflito que ele é muito complicado, é muito complexo. Ele vem desde 48, pelo menos, né? Porque, na verdade, eu acredito que ele vem até antes disso. E eu acho que ele é muito complexo porque ele envolve não somente questões políticas, né? Questões de disputa territorial, mas também tem um elemento religioso. Ele envolve não só judeus e muçulmanos, mas também cristãos. Então, eu acho que é normal ele mexer com as emoções de todo mundo. E é um conflito que é muito diferente de ter neutralidade, porque você tem 2 povos, né, como eu falei, o certo e o certo. E cada evento histórico, ele é lido de maneira diferente por um lado e por outro. Então, quando você vai lidar com isso,
é inevitável que você acabe adotando em um ponto ou outro a linguagem de um determinado lado. E é muito difícil de fazer essa distinção. Então, até pra você ter noção do ponto de vista da academia, tem pessoas que têm a visão que eu tenho de que esse é um choque de nacionalismo, os dois povos que têm direito àquele mesmo terra. E tem um outro paradigma que diz que não, que é um conflito entre um oprimido e o opressor. Ok. Entre um império e um povo colonizado. E eu acho que essa é uma visão bem equivocada. Só que quem adota essa visão vai ler o conflito de maneira totalmente diferente. Então, parte da academia vê como Israel como um opressor ali Sim. e os palestinos como os oprimidos. Eles vão Ok. dizer que Israel é uma extensão do imperialismo europeu, de que os israelenses são brancos, o que é assim, é um absurdo, porque se os judeus fossem brancos, 6 milhões deles não teriam sido mortos durante o Holocausto, né? Eles foram mortos na Europa justamente porque eles não eram considerados brancos. E eles não tinham um império, né? Eles ficaram à mercê do Império Britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Na Palestina, muitos morreram no Holocausto porque não podiam migrar para a Palestina. Então, tinha terra, né? Não tinha. Mas hoje eu diria que esse conflito ele começa como sendo uma disputa nacionalista entre dois povos, entre de um lado você tem o nacionalismo judaico, que é o sionismo, e do outro o nacionalismo árabe. Mas com o passar do tempo ele foi tendo elementos religiosos, principalmente com o surgimento do Hamas, né, que é um grupo radical islâmico, e o Hamas que governa a faixa de Gaza desde 2007, né? Israel se retirou de Gaza em 2005, porque, só para contextualizar aí, né? Em 48 a gente tem a partilha, né, a criação de Israel. Era para ter sido criado um Estado palestino. Esse Estado nunca foi criado, porque os árabes, a princípio, não aceitavam a existência de Israel. Nessa partilha que foi feita pela ONU, porque havia árabes e judeus vivendo lá. E o que seria um Estado palestino, né, a faixa de Gaza e Cisjordânia, Gaza ficou sob o controle do Egito e Cisjordânia ficou sobre o controle da Jordânia. Então nunca houve um Estado palestino. Na década de 90 que a gente teve os acordos de Oslo, que fez com que os palestinos eles tivessem um pouco de autonomia na Cisjordânia. Então na Cisjordânia você tem partes que são controladas por Israel, parte pela autoridade palestina e parte mista. Em Gaza, quando Israel sai, a autoridade palestina perde as eleições, o Hamas dá um golpe de Estado e ele passa a controlar todo aquele território. Então quando Israel sai, haveria uma liderança palestina lá. Sim. Mas aí há um golpe. É um golpe Estado, e o Hamas… E o Hamas quem passa controla. a liderar tudo ali. Isso, porque a autoridade palestina, embora ela hoje esteja muito enfraquecida, muito corrupta, ela pelo menos reconhece o direito de Israel de existir. Então, ela negocia com Israel, ela coopera com Israel. O Hamas, não, ele não aceita. E aí é onde entra um elemento que complica tudo isso e que faz com que a gente entenda o que está acontecendo hoje. O Irã. O Irã é um país que ele não é árabe, né? Já vamos explicar isso. Isso é uma coisa importante, né? Foi a maior confusão aí. O Irã, eles são persas. Então, o Irã, né, pra quem tá nos ouvindo, que lê a Bíblia, lá a história da rainha Esther. Exato. Né? É aquele pessoal o lá, Ciro, né? Isso, os persas. E o Irã, ele em 79, ele teve a Revolução Islâmica. Então, o Irã, ele teve alguns governos autocráticos, algumas ditaduras, mas que eram alinhadas ao Ocidente, que mantinham boas relações com Israel. Só que, quando tem essa Revolução Islâmica, os ayatolás… Que ano foi isso? 79. E eles são xiitas, então é diferente, assim, a maioria dos árabes, dos muçulmanos do Oriente Médio são sunitas, eles são xiitas. Ser xiita não significa ser mais radical, né? Às vezes tem essa… que a gente usou esse termo, né? O cara é xiita. Mas não… A maior parte dos grupos terroristas, como Hamas, Estado Islâmico, são sunitas. Mas eles têm uma visão escatológica, uma visão sobre o fim dos tempos. Então eles acreditam que vai ter uma manifestação do 12º imã, que eles acreditam que Jesus vai voltar, mas um Jesus islâmico. Eles têm todo um cenário do fim dos tempos. E na visão deles, para que isso aconteça, Israel tem que deixar de existir. Então, desde 79, é uma política de Estado. Então, nessa visão escatológica, Israel precisa deixar de existir. Isso. Uau. Então, desde 79, eles têm como uma política de Estado, de política externa, a destruição de Israel. E como é que a República Iraniana lá, como é que eles fazem isso? Eles tinham duas estratégias. Uma era o fortalecimento de grupos terroristas. Então, era uma guerra indireta, como a gente fala, né? Uma guerra por procuração. Então, eles financiavam o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, outros grupos no Iraque, na Síria, para atacarem Israel. Esse era um
um ponto da estratégia. O outro ponto era o quê? Ter armas nucleares para poder destruir Israel. E aí, no dia 7 de outubro de 2023, a gente tem um ataque do Hamas no sul de Israel. Foi o maior massacre antissemita desde o Holocausto, o maior ataque terrorista da história de Israel, em que o Hamas, apoiado pelo Irã, ele invade o sul do país, ele mata 1.200 pessoas, sequestra outros 250, e depois o Irã também patrocina lá os Houthis. No dia 8 de outubro, os Houthis começaram a atacar Israel desde o Iêmen, o Hezbollah desde o Líbano, eles começam a atacar Israel, porque o objetivo era o quê? Nos últimos anos, a gente tem visto vários países árabes se aproximando de Israel, né, os acordos de Abraão, os Emirados Árabes, Bahrein, Eu ia te Omã. perguntar, o que é o Acordo de Abraão? Então, foi um acordo que foi feito, né, em 2020 pelos Estados Unidos com esses países árabes, reconhecendo que os israelenses, né, e Israel é um povo nativo do Oriente Médio. E por isso que é muito significativo esse nome Acordo de Abraão. Porque é reconhecendo que eles são descendentes de Isaac, os árabes descendentes de Ismael, e eles são povos ali irmãos do Oriente Médio. Então Falando dessa irmandade, entendi. Tem um empenho desses países do Golfo, né, principalmente dos Emirados Árabes, de A fazer própria Arábia Saudita, né? Isso. Eles estão fazendo reformas no Islã. Então eles querem agora fazer uma nova versão do Islã que dialogue com a modernidade, que promove liberdade religiosa, que rechaça o terrorismo. Reforma. Isso, uma reforma mesmo. Porque eles querem combater o jihadismo de grupos como o Hamas, né? O Hamas é uma ameaça para a estabilidade deles também. E é interessante que é uma ameaça para o próprio país, né? Sim. As pessoas não entendem que é uma minoria lá dentro. Sim. E que causa danos terríveis para a nação, né? Porque Isso. É pegar o dinheiro que Sim. poderia estar sendo colocado em educação e saúde na população e, como você falou, enviando para grupos terroristas em outras nações. E a Arábia Saudita, durante anos, financiou essa ideologia radical, mas hoje ela se arrependeu e ela está tentando combater isso. Então, as principais vítimas do radicalismo islâmico são os próprios muçulmanos, é quem mais morre no fim das contas. Então, havia já esse movimento, vinha se fortalecendo, e o Irã queria impedir isso. Então, qual era a estratégia do Irã? Era mergulhar Israel em uma guerra na faixa de Gaza contra o Hamas, porque sabia que ia ter baixas humanas, ia ter um sofrimento humano muito grande, que seria explorado pela mídia, pelos países ocidentais, e isso ia pressionar esses países a romper relações com Israel por conta da pressão da população. Esses países árabes, a maioria deles, né, quer dizer, todos eles são governos autocráticos, então são ditaduras, mas para se manter no poder eles precisam ter essa legitimidade da população. Então essa era a estratégia do Irã. Só que, usando um ditado popular, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque depois do 7 de outubro, Israel entrou em guerra contra o Hamas. É uma guerra terrível que infelizmente ainda continua, e eu sempre faço questão de enfatizar isso, que existe um custo humano muito grande. Então, por mais que eu acredite que certas guerras são necessárias, eu não sou cego ao sofrimento do povo de Gaza, e eu acho que nenhum cristão pode ser, deve ser. Existem pessoas que estão morrendo, que estão sofrendo nessa guerra, e a gente não pode ignorar isso, fingir que isso não está acontecendo. A gente precisa orar por paz, orar por esses inocentes, né? Existem sim civis inocentes em Gaza, né? Tem gente que crianças, diz mulheres, que não existe, mas existe. A gente tem que se preocupar com isso. Mas o fato é que o Hamas ficou enfraquecido, e além disso, Israel também conseguiu enfraquecer o Hezbollah no Líbano. Derrotou o Hezbollah lá praticamente, que estava atacando Israel diariamente. Também impôs perdas aos Houthis no Iêmen, mas o mais importante, esses proxies, esses grupos terroristas que o Irã financia, eles ficaram tão enfraquecidos que até mesmo Bashar al-Assad, que era apoiado pelo Irã, era o presidente da Síria, ele caiu depois de 11 anos de guerra civil. Uau. Então, desde 2011, que as pessoas estavam lutando contra o Assad, teve início a guerra lá em 2012, né? No final de 2011, começo de 2012. E o Assad, ele caiu do poder, e isso foi um golpe muito grande para o Irã. O Irã, ano passado, pela primeira vez, ele realizou 2 ataques diretos a Israel, que foi em abril e em agosto do ano passado, porque era até então a guerra indireta. E a resposta que Israel deu ao Irã foi uma resposta, assim, muito estratégica, né? Humilhou o Irã para o mundo inteiro. Só que a gente começou a ver nos últimos meses uma série de alertas da comunidade internacional, até mesmo da ONU, da Agência de Energia Atômica da ONU, falando que o Irã estava enriquecendo urânio a mais 60%, ou seja, mais do que o nível permitido. Até pra galera entender,
até 60% tá falando sobre energia nuclear para a nação, né? O Irã ele tem um problema muito grande realmente de energia, de distribuição de energia. Então precisaria do Das enriquecimento usinas das nucleares para para fins domésticos, né? Isso é um ter fato. energia, né? Só que o Irã ele tem um histórico de dizer que ele quer destruir Israel, que busca essas Sim. nucleares. E aí, só para o pessoal entender, quando você pega o urânio e passa a enriquecê-lo acima de 60%, acho que até 90%, né? Isso. É aí que você consegue criar a bomba nuclear. Então, há muitos anos que o Irã ele vem tentando criar essa bomba e Israel vem sabotando. Então, você tem agentes do Mossad, parece coisa de filme de espionagem. É loucura. Agentes do Mossad que atuam dentro do Irã, né? Tem até uma série na Apple TV que eu sempre recomendo, que é Teherã o nome. Teherã. E que mostra como que os agentes do Mossad eles atuam dentro do Irã para enfraquecer. Você acha que essa é uma das mais bacana de informações? É uma das minhas favoritas. E ajuda a entender um pouco de como que funcionava essa guerra nas sombras. Só que acontece é que Israel passa a ter informações de que o Irã estava realmente chegando muito perto de ter uma bomba. E disse que não vou deixar isso acontecer. E aí um contexto era muito propício para esses ataques preventivos. Por quê? Porque os proxies já estavam enfraquecidos. Então o Irã ele não teria como contar com o Hezbollah para atacar Israel. Então Israel foi lá durante a guerra de 12 dias e fez uma série de ataques preventivos, né? Inclusive, Israel avisava a população local, né? Foram ataques, porque isso o Irã não avisou, o Irã não avisava onde teria esses ataques. É até interessante, né, que viralizou aquela repórter fazendo uma pergunta, né? Por que atacam Israel e não morre quase ninguém? Tá? Ela perguntou de uma forma muito estranha. Né? E eu tava lá na semana anterior. Eu fui embora dia 10, né? E aí eles atacaram dia 12. Obrigado, senhor, pelo discernimento. E aconteceu 2 vezes a gente estando lá, tocar a sirene e tal. Né? E é interessante como tem bunker em todos os lugares. E até lei, né? Qualquer construção tem que ter uma sala protegida e tal. Então, nas casas, nos apartamentos e aí prédios comerciais tem todo andar. Quando vai chegando mais perto de Gaza, tem a cada… Cara, 500 metros tem, assim, parece um ponto de ônibus, um lugar fechadinho. Então, você vê, é um grande investimento da nação em relação à proteção dos seus civis, seus cidadãos. Agora, quando você chega em lugares como esse, não há proteção nenhuma. Não tinha. Sabendo de tudo que está acontecendo, há também um descaso nacional em relação ao civismo. E aí o que aconteceu? Israel começou inclusive a dar alertas em face, que é a língua do Irã, dizendo onde iria bombardear. E aí o governo foi e tirou a internet do país, proibiu o WhatsApp. Então a população ficou realmente no escuro, né? Muito temerosa do que poderia acontecer. E ao mesmo tempo que quando o Irã foi retaliar contra Israel, não foram ataques somente contra áreas de segurança, áreas militares. Foram indiscriminados contra civis. E a gente ainda teve cerca de 30 pessoas que morreram, mais de 3 mil ficaram feridos. Poderia ter sido muito pior, né, se não fosse realmente essas tecnologias que Israel, esses investimentos que Israel faz de segurança doméstica. Mas esse foi um ataque assim, preventivo para impedir que o Irã desse continuidade ao seu programa nuclear, né? Inclusive os Estados Unidos, né? O Trump entrou, fez o bombardeio lá contra as usinas de Fordow, que é uma usina que fica numa rocha. Então Israel não tinha tecnologia falaram que era 60 sozinha. metros para baixo, Isso, né? para baixo. E aí, com um bombardeio só americano, acredita-se que realmente ela foi destruída. Houve esse atraso. Então, né, o próprio Trump disse que não queria que fosse uma guerra muito prolongada. E realmente não foi, infelizmente só foram 12 dias. Mas enquanto não houver uma mudança de regime no Irã, enquanto você não tiver um novo governo, você vai continuar tendo esse discurso que quer destruir Israel e essa busca por financiar grupos terroristas. Então, para que haja paz, não só em Israel, mas no Oriente Médio, você precisa ter a queda do regime iraniano. E isso é uma coisa que é muito complicada, muito difícil de acontecer, porque não dá para acontecer com uma intervenção externa. Os Estados Unidos tentou fazer isso no Iraque, tentou fazer isso no Afeganistão, o resultado foi desastroso, né? Tem que ser por dentro. Então, você tem uma série de manifestações da população civil, né? O movimento das mulheres pedindo por liberdade, mas que é muito, muito reprimido, né? Inclusive, o Irã, ele tem uma política de repressão muito grande contra os seus cidadãos, não só contra cristãos, né? Eu acho que é um fato importante a gente falar que o Irã é o 9º país que mais persegue cristãos. É mesmo? Mas ao mesmo tempo acredita-se que o Irã é o país onde a igreja mais cresce no mundo hoje. Eu já ouvi falar isso de diversas pessoas, né? Sim. Alguns missionários acreditam que tem hoje no Irã entre 800 mil e 1 milhão de cristãos.
E a maioria são cristãos secretos, porque eles… E muitas mulheres, Muitas né? Liderando mulheres, porque seus isso. maridos morreram nesses Então podem conflitos. ser presos. Então é um movimento liderado por mulheres, um movimento de igrejas domésticas e principalmente por TV por satélite. Então, alguns iranianos que moram fora do país, eles gravam, né, fazem um conteúdo evangelístico. E muitos desses cristãos, eles são perseguidos pelo governo porque o governo diz que eles são sionistas. Dizem que eles apoiam Israel, que eles são espiões de Israel. E por isso eles acabam sendo perseguidos. Eu vi uma vez uma frase de uma cristã iraniana que me marcou muito. E eu sempre repito, porque eu acredito que a gente precisa ser voz desses irmãos que estão sofrendo. Não só no Irã, mas ao redor do mundo todo. E ela fala que todos os dias ela sai de casa preparada para o risco, né, correndo o risco dela ser pega pela polícia secreta. E ela sabe que se acontecer, muito provavelmente ela vai ser estuprada, ela vai ser abusada. Sim. E ela disse que se isso acontecer, vai ser o momento que ela vai poder orar a Deus dizendo: esse é o meu corpo sendo entregue como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. É outras formas de ver os versículos, né? Sim. Eles vivem isso na pele. Diariamente, né? Uma pergunta. Eu tava lendo e tal, e tinha um acordo de Abraão, que você citou, né? Mas eu li lá sobre um futuro, ou que eles estavam pensando, um acordo de Ciro. Sim. O que é? O acordo de Ciro seria um acordo com o Líbano, porque, né, remetendo também à história bíblica, em que a gente teve o rei Ciro, que ele era amigo de Salomão. Uhum. E, né, o pai dele, né, que era amigo também de Davi, o Irão. Então, se a gente vê na história bíblica, de onde foi que veio os cedros para a construção do templo? Sim, veio do sim. Líbano. Inclusive, quando você vai hoje lá no Líbano, eu pude ir no Líbano em 2016, você tem a floresta dos cedros, e eles dizem que foi daqui que saiu o material para a construção do Uau. templo em Jerusalém. Então, o Líbano e Israel são países que eles não têm motivos para viver em guerra entre si. Uhum. O que impede que haja a paz é justamente o Hezbollah, que é um grupo radical islâmico. Ele é xiita, ele é financiado pelo Irã. E a capacidade militar que o Hezbollah tem era muito maior do que a de vários exércitos. Então o Hezbollah ele funciona dentro do Líbano como sendo um estado dentro de um estado. Ah, é? É mais ou menos assim a situação que a gente tem em alguns lugares do Rio de Janeiro, em que as milícias, Falaram o tráfico que era governa. o maior exército paramilitar do mundo. E isso pra mim é muito chocante. Quando eu fui no Líbano, você tem áreas em que você passa que tem checkpoints, assim, do Hezbollah. Em que é áreas do Hezbollah que você tá entrando. Quando você vai… Parecido com a milícia, então. com a milícia. Quando você vai, por exemplo, para o sul do Líbano, né, que é que dá no norte de Israel, você vê bandeiras do Irã, bandeiras do Hezbollah, você vê ameaças escritas em inglês, em árabe, em hebraico, em face, dizendo: nós vamos destruir Jerusalém, nós vamos… Então, enquanto o Hamas, o Hezbollah, no caso, ele tá muito enfraquecido por Israel, mas ele ainda ocupa territórios, ele ainda tem influência. E para que consiga ter paz entre os países, o Hezbollah ele tem que ser desarmado. Existe, inclusive, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU de muitos anos, que nunca foi cumprida, que fala sobre a necessidade de desmilitarizar a fronteira do Líbano com Israel, que é justamente onde o Hezbollah atua. Você tem até uma força de paz da ONU que não faz nada, porque se fizesse alguma coisa, a gente não teria tido os ataques que o Hezbollah fez contra Israel depois do 7 de outubro. Mas é isso aí. Esse que seria o acordo aí de Ciro. Mas a gente tem também a possibilidade, em um futuro próximo, né, espero eu, da Síria fazer um acordo de paz com Israel e também da Arábia Saudita. Esse que é o grande desejo do Donald Trump. E também, né, de várias pessoas na região, é de que o Hamas seja derrotado, né, principalmente os países árabes, eles desejam isso, que o Hamas seja derrotado, que haja uma coalizão de países árabes que vão reconstruir a faixa de Gaza, preparar o caminho para a criação desse Estado palestino. Enquanto isso, esses países árabes eles iriam ali normalizar relações com Israel, porque é uma forma de conter o Irã. Então o Irã ele é uma ameaça do ponto de vista da segurança, da geopolítica, não só para Israel, mas principalmente para esses países árabes, porque são países que são monarquias, são países que são autocráticos, mas que eles querem se alinhar ao Ocidente. Eles estão dispostos a fazer reformas, mudanças na sua política doméstica para se adequar ao Ocidente, enquanto que o Irã vai na direção contrária. Então, enquanto você tem no Irã um crescimento da repressão, por exemplo, às mulheres e à comunidade LGBT e aos cristãos, nesses outros países você tem mudanças. São pequenas, mas são passos
que demonstram isso. Por exemplo, hoje na Arábia Saudita, as mulheres elas já podem dirigir sozinhas. Já existe cinema. Sim. Você já pode ter igrejas funcionando desde que o culto seja em inglês. É nada. É muito Sim. pouco, né? E eu não tô aqui defendendo a Arábia Sim, Saudita, sim, não é sim. isso. Mas assim, Mas é um… É um indício. É um passo. É um passo. Você vê a Copa acontecendo no Catar, né? E recebendo o mundo inteiro e recebendo… Que é coisa que não aconteceria em vários Então, lugares. o Catar é um pouco diferente, porque o Catar é aliado do Hamas. Então, mesmo? dos países ali do Golfo, os países árabes, o Catar é o único que ainda assim que tem uma distância em relação a esses outros países, porque ele tem ligação ainda com o Irã. Olha, achei que por causa dessa movimentação… Então, mas ele usa justamente isso. O raciocínio é parecido. Esses países árabes, eles fazem o que a gente chama de soft power, né? Que é um poder suave. Então, a Arábia Saudita, ela quer construir, quer ter a Copa lá, tá investindo, né, contratando um monte de jogadores de futebol brasileiros e tudo. Né, o Al Hilal. Do árabe eu entendo, que eu não entendo de futebol. Mas eles tentando… Cristiano Ronaldo, levar o Neymar, isso, né? querendo fazer esses… usar, né, usar o futebol para conseguir essa influência. Mas a Arábia Saudita quer ser a capital do turismo, superar Paris. E no caso do Catar, também foi essa manobra. Foi um país que ele é muito pequeno, mas que ele tem um poder muito grande. E hoje, né, as pessoas assim, falam muito que existe um lobby israelense nos Estados Unidos, né, o lobby judeu. Entra até em conspiração antissemita. Mas se a gente for ver hoje, o maior lobby que existe nos Estados Unidos, principalmente nas universidades, é o lobby do Catar. É mesmo? O Catar é o principal financiador das universidades nos Estados Unidos. E agora ele tá até mesmo financiando… É por isso que começa a ditar a pauta mesmo. Isso, ditar a pauta. Em relação às universidades, a gente tem alguns estudos que mostram que o Catar ele se aproximou das universidades americanas. Foi o contrário, eles viram que já tinham uma pauta que era tão anti-Israel, que era tão pró-radicalismo islâmico, né? Que eles decidiram investir porque encontraram um terreno fértil. Mas você começa a ver que hoje, nos Estados Unidos, até mesmo alguns comentaristas políticos conservadores de direita, que se dizem cristãos, eles têm adotado uma retórica completamente anti-Israel por conta da influência do Catar. E eles começam né, tem um influenciador muito famoso, que ele era muito bem quisto pelos conservadores, o Tucker Carlson, que ele adotou uma retórica super anti-Israel, e ele estava fazendo entrevista essa semana com o presidente do Irã. Então, hoje, até assim, a direita americana, a direita conservadora, ela tá rompendo por conta de Israel, porque muitos cristãos, né, E os cristãos, eles estão vendo isso, eles estão vendo esses discursos antissemitas que alguns desses comentaristas estão usando, dizer que os judeus são filhos do diabo, que os judeus mataram Jesus, que os Estados Unidos não devem apoiar Israel. E aí, esses cristãos, eles falam, não, existe uma aliança que é eterna, a visão religiosa que eles têm, né, sobre Israel, eles tá tendo esse rompimento. Então, você tá tendo um movimento conservador que é anti-Israel e um movimento conservador que é pró-Israel, assim. E mesma coisa no Partido, né, Democrata também. Porque antes, nos Estados Unidos, a pauta para Israel era uma coisa que era bipartidária, né? Os dois lados apoiavam. Agora não, agora os dois lados estão rompendo. Então, assim, é como se essa questão de Israel, ela fosse sendo assim um divisor de águas em todos os aspectos. De um cálice de atordoamento. Isso, eu sempre penso, né, mesmo fazendo as minhas análises assim geopolíticas, enquanto cientista político, mas o que vem na minha mente sempre é aquela visão de Zacarias, né, de que é um cálice de tontear. Você para ver assim, quanto que essa pauta, né, esse conflito, ele chega em lugares que você não imaginava. Tipo assim, ele se tornou um ponto de disputa até mesmo os movimentos LGBTs. A gente teve na Parada do Orgulho aqui em São Paulo, tinha pessoas com a bandeira, né, dizendo assim, Palestina livre. Não, então, esse assunto, essa conversa quando que você imaginou que num post seu do Instagram ia ter, né, meu, por exemplo, ia ter pessoas discutindo sobre esse assunto, né? Sim. Algo está acontecendo lá em Israel, que para muitos nem sabem que a população é menor do que a da cidade de São Paulo. Sim. Né? 10 milhões de pessoas, entendeu? E tá lá. E é uma pressão você vê para influenciadores, para cantores de pop, para artistas se posicionarem sobre isso. Assim, é bem… Vai para além das nossas explicações geopolíticas. Né? Uma pergunta que eu ia te fazer, quando eu estava lá, e em uma
das ministrações, a gente estava com pastores, né, líderes lá tal, e com o movimento de judeus messiânicos lá de Israel. E uma das coisas que eles falaram que eu achei que eu não sabia é que, na verdade, foi até um pastor árabe que falou que muitos dos árabes cristãos foram profundamente influenciados pela teologia da libertação Sim. da América Latina. Sim. Né? Primeiro, o que é a teologia da libertação, né? E de que maneira isso foi moldando o pensamento da igreja lá. Então, a teologia da libertação, ela surgiu muito forte aqui na América Latina, com essa ideia muito do oprimido e o opressor, de que o evangelho ele teria que ser uma mensagem não somente espiritual, mas também ter uma conotação política. E adotou muito dessa linguagem marxista, né? Do oprimido contra o opressor, e de que o evangelho tinha que libertar os oprimidos. E teve uma influência muito grande aqui durante a Guerra Fria, em movimentos de luta armada, enfim. Só que hoje, no contexto palestino, a gente tem a chamada Teologia da Libertação Palestina. Okay. Eu até falo um pouco sobre isso no meu livro, né? Jesus, um Judeu, em que parte da tentativa que eles fazem, assim, eles fazem uma nova leitura da Bíblia a partir de uma leitura que eles dizem que é contextual. Então, eles pegam alguns elementos do marxismo, mas as teorias sociais que eles usam mais para ler a Bíblia nem é tanto marxismo, acaba sendo o pós-estruturalismo e a ideia do orientalismo, que foi um teórico aí, o Edward Said, que era um cristão palestino. Ele difundiu essa ideia de que ele fala que toda a construção do conhecimento que a gente tem no Ocidente sobre o Oriente Médio, a formulação de conhecimento sobre o Oriente Médio, sempre foi numa visão de inferiorizar os árabes e inferiorizar o Oriente Médio para conquistar. E em alguns pontos até faz um pouco de sentido. A gente olha, por exemplo, a primeira versão do desenho animado do Aladdin era uma versão muito preconceituosa, que mostra os árabes como sendo bárbaros, como sendo inferiores, né? Tanto que no live action que a Disney fez mais recente, eles fizeram uma série de mudanças em letra de música e tudo. Mas esses cristãos palestinos, eles usam isso para ler a Bíblia e eles invertem a narrativa da história bíblica. Porque eles dizem que Jesus ele viveu debaixo da opressão do Império Romano. E hoje, a opressão que existe na Terra Santa é a opressão de Israel contra eles que são palestinos. Entendi. Então, eles têm até uma conferência que eles fazem em Belém, porque Belém, né, a cidade onde Jesus nasceu, hoje ela fica na Cisjordânia. Ela é uma cidade que está em território palestino. Então, eles fazem um anacronismo de dizer que Jesus era palestino. Okay. E aí apaga a identidade judaica de Jesus completamente. Sério? Então eles dizem que Jesus ele era palestino, ele estaria do lado dos oprimidos, então ele estaria do lado dos palestinos. E Israel que é Roma, Israel que é a Babilônia, Israel é que é aquele império que os profetas da Bíblia criticavam. Entendi. E ao fazer isso, eles acabam adotando uma série de tropos antissemitas, de dizer que a igreja substitui Israel, de que os judeus mataram Jesus, de que eles rejeitam Jesus, que eles não só crucificaram Jesus, como agora estão crucificando os palestinos. E isso tem consequências, assim, não só teológicas, mas políticas também bem graves. Então, hoje, essa é a visão que predomina, infelizmente, na maior parte dos cristãos árabes e que faz com que eles sejam muito hostis a Israel. Assim, eu acho que eu consigo entender um pouco do que leva esses cristãos a terem essa leitura, porque, de fato, a gente tem algumas leituras, principalmente no Ocidente, que ignora que existem cristãos árabes, que usa a Bíblia para dizer que eles não têm direito de estar ali, que eles têm que sair porque Deus prometeu a terra somente a Israel. É muito complicado também esse uso da Bíblia que é feito contra os árabes, né, e contra os palestinos. A gente tem pessoas dizendo que os palestinos, eles são os filisteus, eles são os amalequitas, eles têm que ser exterminados. Então imagina você que é um cristão palestino, ouvir um cristão brasileiro, americano falar isso. Só que, por outro lado, a reação que eles têm também é muito complicada, porque ignora a judeidade de Jesus. E se Jesus ele deixa de ser judeu, ele deixa de ser o Messias prometido a Israel. Se ele deixa de ser o Messias prometido a Israel, as bênçãos que foram prometidas a Abraão, de que todas as nações seriam abençoadas, inclusive eles, palestinos, elas perdem o sentido. Sim. Então, esse que é o pensamento da maioria dos cristãos árabes. E hoje existe um rompimento, assim, da unidade. Isso é uma coisa que me preocupa muito enquanto cristão, quando penso sobre o cristianismo do Oriente Médio. Porque, de um lado, você tem esses cristãos árabes que têm uma teologia, já historicamente. Essa visão teológica de que eles são o Israel de Deus, de que eles são o Israel espiritual. E eles adotam esses discursos que são anti-Israel, né? Recentemente, eu participei de um encontro com alguns líderes árabes, alguns cristãos árabes, e eles estavam se questionando muito sobre como que a Bíblia era usada contra eles.
né, por essas leituras fundamentalistas. E eu falei, eu concordo com vocês, eu entendo a preocupação de vocês. Mas a gente também tem a Bíblia sendo usada contra os judeus, para justificar o Sei. antissemitismo. Você tem pessoas no Ocidente dizendo que os judeus são filhos do diabo por conta de uma leitura de João 8,44, de Apocalipse 2,9. E o que vocês falam reforçam isso. E qual é a resposta deles, assim? A resposta deles foi que isso não existia. É mesmo? Eles falaram que não existe antissemitismo no Oriente Médio. Eles falaram que esse é um problema Uou. da igreja no Ocidente. Sim. Só que você vai em qualquer país árabe hoje, e eu falo isso não porque alguém me contou, mas porque eu vi. Você foi, né? E você encontra o Mein Kampf, que é o livro lá, Minha Luta, do Hitler, sendo vendido na rua. É mesmo? Eu vi isso no Cairo, por exemplo. Vi alguns falando… vamos terminar o trabalho que Hitler não terminou. Isso é o que Hitler… Jesus, no caso, o Hitler, ele fala, né? Vamos terminar o trabalho que Jesus começou. Ele fala isso no Mein Kampf. E isso é vendido. Então, assim, existe um problema de antissemitismo muito claro na sociedade palestina, nos países árabes, assim como existe, sim, um problema de preconceito contra os árabes, de islamofobia também em Israel, no Ocidente. Mas eles não… o que me incomoda é porque eles buscam ter uma visão… Eles se colocam como se numa voz profética, mas eles não têm coragem de apontar os problemas do próprio movimento deles. Foi muito marcante lá em Israel, porque nesse dia em que esse pastor árabe veio falar com a gente lá e tal, foi muito forte, assim. Foi de muita humildade, porque ele me pegou e leu o texto de Isaac e de Ismael. Sim. E aí ele falou assim, qual é o povo escolhido por Deus? E aí ele falou, são todas as nações. Todas as nações foram escolhidas por Deus para ter a salvação e tal. Agora, Deus decidiu usar um meio. Sim. Ele decidiu usar um povo para trazer a sua lei, para trazer a revelação de quem ele era, para trazer o Messias. E ele escolheu Isaac. Sim. E eu me submeto à escolha que Deus fez, sabendo que essa escolha vai resultar, né, em ele escolhendo a mim também. Tá? Então, assim, foi de uma humildade. E a real é que é uma humildade, né? Você… Porque isso que você está falando, de certa maneira, é feita por todos os povos. Há uma tentação de todos os povos, que, por exemplo, é a gente lidar como se Jesus fosse brasileiro, né? Sim. Né? E como se Deus fosse brasileiro, até nessa brincadeira que a gente faz, né? Mas quando você para e busca uma fidelidade à palavra, porque a resposta a essas teologias é fidelidade à palavra. Sim. Eu acho que um ponto que é importante a gente falar sobre isso, né, que você mencionou, que a gente não lê a Bíblia num vácuo. A gente lê a Bíblia num contexto. Num contexto. Então, a Bíblia ela foi escrita num contexto muito diferente do nosso, uma outra cultura, uma outra língua, séculos de distância. E a gente vai ler a Bíblia a partir da nossa realidade. Então, é inevitável que a gente vá ler a Bíblia buscando respostas para os dilemas que a gente está lidando hoje. Sim, sim. E a gente traz a nossa visão para o texto bíblico. E eu acho que isso é algo que é importante, é algo válido, porque a Bíblia é a palavra viva e eficaz de Deus e pra gente tirar lições pra nossa vida hoje. Mas a gente não pode correr o risco de a gente querer colocar no texto bíblico aquilo que a gente quer que seja verdade, né? A gente tem que fazer essa submissão. Então, enquanto um cientista político, eu pesquiso muito como que a Bíblia é usada, né? A religião é usada na política, o impacto da religião na política. E eu tenho muito, muito zelo, muito amor pela Bíblia. E o que mais me dói é ver a Bíblia sendo usada para matar e machucar pessoas. Então, eu consigo entender a dor que esses cristãos palestinos eles têm quando eles falam sobre, muitas vezes, a Bíblia ser usada contra eles. Mas também consigo sentir a dor dos judeus, de ver o quanto que a Bíblia foi usada contra eles. E eu acho que esse é o desafio que a gente tem enquanto cristão. É que a gente tem que se submeter ao texto bíblico, mas ao mesmo tempo que a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento para entender o que é que a gente está colocando que é nosso ao texto e aquilo que não é. Então, assim, quando a gente vai ler, por exemplo, o texto de Romanos 11, que é um texto que Paulo fala sobre a relação entre os judeus e a igreja, os gentios. Paulo escreveu aquele texto em um contexto lá de Roma de quê? De que estava tendo disputa dentro da igreja, né? Do cristão gentio com o cristão judeu, eles não estavam sabendo lidar. Só que quando a gente vai ler esse texto de Paulo hoje,
por mais que ele tenha esse contexto, a gente tem um contexto muito diferente dele. A gente tem um contexto em que o ensino de Paulo foi usado contra os judeus, levou ao Holocausto. Depois a gente tem o dispensacionalismo, outras visões que dizem que a igreja tem que apoiar Israel. Você tem um conflito que dura 70 anos, você tem cristãos que estão lá no meio desse fogo cruzado, que são árabes, você tem cristãos em Israel. E por mais que o texto ele não tenha sido escrito por Paulo, tendo em vista o conflito Israelo-Palestino depois do Holocausto, depois do 7 de outubro, mas é esse o contexto que a gente tem para ler Paulo. E a gente tem que entender o que Paulo estava falando naquele contexto dele e como a gente pode traduzir essa linguagem de Paulo para hoje. E aí é o que eu deixo para vocês, são teólogos, são pastores. E esse é o desafio constante, né? Porque o contexto vai ser sempre o mesmo, né? As línguas originais vão ser sempre as mesmas e a gente vai tendo avanços nos estudos, o que nos ajuda, descobertas que nos ajudam nos contextos, mas esse salto hermenêutico para aplicar no divórcio do irmão lá na igreja e a nos questão LGBT, problemas, por exemplo, várias ou no outras aborto questões, isso. Mas também quando chega num conflito como esse, aplicar as verdades da palavra para isso. E é tão fundamental, né? E nisso que você estava falando, né? Da gente ler a Bíblia com o nosso viés, né? Com o nosso, a gente impor sobre ela a nossa cosmovisão, ao invés de deixar ela afetar a nossa. Eu vi uma frase, cara, que me marcou profundamente, que é a seguinte: é muito difícil ouvir a voz de Deus quando eu já decidi o que ele deve falar. Sim. E é um pouco disso que acontece, né? É isso. E é isso que a gente vê, assim, ao longo da história, vários momentos em que a Bíblia foi usada para justificar a morte, né? A gente tinha, durante a escravidão mesmo, muitos teólogos que usavam a Bíblia para justificar a escravidão dos negros. E muitos negros, eles tinham esse dilema. Como é que eu posso ser cristão? Como é que eu posso ler a Bíblia se esse é o livro que ele é usado contra mim? Será que existe um Deus que não é branco? Um Deus que vai me aceitar? Embora a gente tenha, né, toda a tradição de cristianismo na Etiópia, na África. Mas esse era um dilema que os negros dos Estados Unidos eles tinham. E que ainda hoje permanecem, porque a Bíblia foi usada como uma maneira de justificar a colonização, de justificar imperialismo, de justificar absurdos. E a gente precisa evitar que isso aconteça, né? A gente não pode deixar que a Bíblia seja usada como uma arma para matar pessoas. Eu acho que essa é a grande crise de fé que eu tenho nos últimos anos, porque eu lembro que quando eu estudava sobre o Estado Islâmico e eu via como que o Alcorão, né, como os textos sagrados do Islã eram usados para perseguir os cristãos, perseguir as minorias. E eu tinha uma crise porque eu tenho grandes amigos muçulmanos, são pessoas maravilhosas, e eu olhava assim e falava: nossa, meu amigo muçulmano jamais compactuaria com isso. Como é que ele continua sendo muçulmano, sabendo que a fé dele é usada para isso? E aí, sabe aquela coisa assim que a gente faz, que a gente pra julgar o outro tem que tirar. Quintal, né? Tem que tirar a trava do nosso olho. E aí eu comecei a estudar o Holocausto e vendo como que os nazistas usavam a Bíblia, e ver as cruzadas, e ver a Inquisição, e ver tantas outras coisas. A posição da igreja na época também de omissão, né? De omissão, não fazer nada. Ou de apoio. E ainda hoje, de várias maneiras que isso acontece. E eu falo assim, não, aquela crise de fé que eu projetava no meu amigo muçulmano, quem tem que ter sou eu. Então acho que hoje a minha preocupação como alguém que ama a Bíblia, que ama a Deus, é não permitir que um livro que foi criado para nos dar vida eterna, nos dar vida em abundância, gere morte e afaste pessoas, né, de Jesus. Infelizmente, a gente vive num momento hoje em que muitas pessoas estão sendo abusadas espiritualmente, na Bíblia usada contra elas. E há casos de pessoas que ficam tão traumatizadas que não conseguem ler a Bíblia, porque quando lê tem gatilho do abuso que sofreu. E a gente tem que evitar que isso aconteça em todos os aspectos. E assim, no nosso trabalho aqui, né, como diz a SCOP, um alfabetismo bíblico. Ensinar o máximo que a gente puder de pessoas entrarem no quarto, abrirem as escrituras e lerem, interpretarem. É claro, com apoio de toda a história da igreja, com bons teólogos e tal, mas eles irem para a palavra. Porque quando um desses abusadores, um desses manipuladores chegarem falando, o texto diz isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Deixa eu ver se é esse contexto mesmo. Não diz isso, né? Porque em todos esses absurdos, né, que você relembrou aqui, foram de coisas fora completamente de contexto, mal interpretadas, ignorando outras partes, né, ignorando o texto, a língua original, o contexto e tal, para usar, para forçar naquilo que eu quero. É muito louco isso, porque assim, por exemplo, eu já vi um cara escrevendo e falando e pregando
que Deus que Jesus era um morador de rua, né? Então, por quê? Porque ele tem um trabalho gigante lá nos Estados Unidos com moradores de rua e tal. E você vai ouvir outros caras falando, cara, Jesus era riquíssimo. E tal. Como Sim. que vocês estão olhando para a mesma pessoa e você consegue falar que ele era Pois é. riquíssimo? E um morador de rua. Não é aqui assim, ó, rico e riquíssimo. Não, ou morador de rua e pobre, não. Sim. É tipo, é isso aqui. Você pode projetar qualquer coisa que você quiser Porque em Jesus. você impõe o que você quer que ele seja, Sim. né? Então eu pego o texto, ele não tem onde reclinar a cabeça, tal. Eu falo, cara, era um morador de rua? Pô, o cara tinha um tesoureiro. Sim. Então, pô, o cara era riquíssimo, O cara era rico. entendeu? Então, só que é esse desafio nosso, né, Sim. de fidelidade bíblica, né? E às vezes até uma questão de falta de conhecimento, né, histórico. Eu acho que assim, em relação até mesmo ao antissemitismo que a gente vê hoje em dia, né, ressurgindo, que durante ao longo da história da igreja, muitas pessoas tiravam passagens de condenação, por exemplo, de Jesus contra os fariseus da época e tentam aplicar hoje contra os judeus. E ignora que Jesus, ele era judeu, ele estava falando para irmãos, né, praticamente. Era um diálogo interjudaico. E isso acontece também porque as pessoas desconhecem o que é o judaísmo, desconhecem, né, o que era um fariseu. O que era um fariseu. Então eu escuto as pessoas falar assim: o judaísmo odeia o cristianismo. E o judaísmo nem precisa do cristianismo para existir, ao contrário, a gente quem precisa. Chegaram antes. É isso, a gente precisa da Torá, a gente precisa. E ao longo da história foi o contrário. Ao longo da história, infelizmente, os cristãos perseguiram muito mais os judeus, houve muito mais caso de intolerância religiosa e antissemitismo por parte dos cristãos do que de preconceito, de perseguição dos judeus contra os cristãos. A maior parte dos casos em que isso aconteceu foi uma reação a essa perseguição, né, na Idade Média. Então, hoje em dia a gente ainda tem pessoas que querem trazer isso para querer dizer que os judeus, eles mataram Jesus, então por isso que eles matam criança hoje, por isso que eles são amaldiçoados, por isso que um cristão tem que ser contra eles é o estado do anticristo e por aí vai. E é tudo resultado de uma leitura bíblica ruim. E geralmente, a maioria que eu percebo nem leu a Bíblia. Nem leu, pois é. Ouviu alguém, né? O seu novo livro, qual que é o tema? Eu quero pôr ele na tela aqui, pedir pro editor pôr ele na tela. Você não tá com um dele? Não, né? Tá. eu sempre esqueço de trazer quando eu venho, mas é porque Tem problema, a correria. A gente põe na tela. Jesus, um Judeu, foi lançado esse ano pelo Mundo Cristão. E eu falo justamente sobre isso, sobre a instrumentalização da Bíblia para justificar o antissemitismo ao longo da história da igreja. Okay. Eu falo também sobre essa questão dos cristãos palestinos, o Jesus palestino, por isso que o nome é Jesus, um Judeu. Falar sobre a importância de relembrar a identidade judaica de Jesus nos dias de hoje. Esse foi um livro que eu tinha começado a escrever antes do 7 de outubro. Eu tinha começado a escrever ele em 2022. E aí teve o 7 de outubro, teve a guerra, teve muita coisa. E eu tive que reescrever o livro à luz né, dessas questões. Mas o livro é basicamente… Mas mais para atualizá-lo, colocando o que aconteceu. Para atualizá-lo, né? Infelizmente, não que mudou alguma coisa na sua visão. Não. Os casos de antissemitismo é que aumentaram mais ainda. E aí tinha que contextualizar isso. Mas o livro, eu acho que é fruto desse meu esforço, né, enquanto um cristão que também é cientista político, que ama a Deus, que ama a Bíblia e que ama os povos da terra da Bíblia, de tentar promover a liberdade religiosa, promover a tolerância e combater o antissemitismo, combater o ódio e também as leituras erradas da Bíblia. Eu acho que, embora o meu foco no livro é mostrar como que a Bíblia foi e é usada contra os judeus, ela pode também ser… os princípios que estão lá ajudam você a enxergar outras deturpações do texto bíblico em outras situações políticas e sociais também. E como é que tem sido o feedback para você do livro? Tem sido um feedback muito positivo, né? Principalmente assim, por parte da comunidade judaica. E eu fico muito feliz por isso. Quem escreveu o prefácio do meu livro foi a dona Ariela Sagre, que é uma sobrevivente do Holocausto. É mesmo? Ela fugiu com a família dela da Itália, né? Quando a Itália caiu, né? O governo do nazista, né? Primeiro teve o governo de Mussolini, depois Mussolini ele é derrotado, depois volta os nazistas, enfim. E durante um período em que a Itália ficou debaixo da ocupação nazista, ela fugiu para Suíça, depois veio para o Brasil. E todos os vizinhos dela foram deportados para Auschwitz. E para mim foi uma grande honra ter a dona Ariela escrevendo o prefácio do meu livro, porque ela falou assim: durante muitos anos foram os cristãos que perseguiram a mim e o meu povo. E hoje é um cristão que está erguendo a voz para me defender e me defender o meu povo. E isso para mim foi muito forte, assim, foi muito especial.
E é isso, né? Esse é o tema do livro, é também o feedback que eu tenho recebido. Eu fico muito feliz de conseguir hoje ser essa ponte entre judeus e cristãos, né? Buscar criar esses diálogos, esses canais aqui no Brasil. E isso passa profundamente por educação, né? Por pedagogia. Eu percebo que uma das grandes fontes dessa posição errada, né, de muitos aqui no Brasil e cristãos, é muito mais de desinformação, né, Sim. de não ter se aprofundado no assunto do que realmente ter elaborado e refletido e chegado à conclusão, não, eu sou contra Israel, né? Então, eu acho que esse trabalho de pegar principalmente quem não pensou sobre, né? Isso. E ler, então eu queria incentivar muito você a ler esse livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o pedido e você pedir aí para você, porque é necessário que a gente fale também com propriedade. Até mesmo você que fala, não, eu apoio Israel. Tá com base no quê? Você apoia? Sim. Né? Para que a gente tenha diálogos reais e verdadeiros, não um fideísmo, né? De tipo, não, porque o meu pastor falou que a gente é de Israel, né? E não é só isso. Eu acho que a gente precisa de muita firmeza. Você que é pai, você que é mãe, essa pauta vai estar cada vez mais presente na boca dessa geração nova e com várias argumentações. É necessário que a gente saiba conversar sobre isso de forma profunda e bíblica, mas também geopolítica, entendendo tudo que está acontecendo, né? Isso. E eu acho que é um ponto importante que a gente precisa ter em mente é que isso não é uma questão como um time de futebol, que a gente vai escolher um lado e vai torcer até o fim. A gente tá falando, não é preto no branco, né? Tem muitas nuances de cinza aí no meio. E eu acho que o mais importante, a gente tá tratando sobre pessoas. Então, Israel não é uma coisa abstrata. É um país em que tem civis, que tem pessoas que estão querendo levar a vida normalmente, de viver em paz. Do mesmo jeito que a faixa de Gaza, a Cisjordânia também são pessoas que estão sofrendo em meio a uma guerra, são pessoas que querem ter a sua dignidade reconhecida, respeitada, são pessoas que querem viver como a gente vive, né? Eu acho que o fato é que no Brasil a gente viver em paz, a gente tem muitos problemas, né, infelizmente, de corrupção, de crime, de pobreza, desigualdade social, racismo, a gente inventa nossas guerras aqui. Mas é muito diferente da realidade dessas pessoas, assim, de que elas vivem numa guerra. É uma situação que elas não têm controle, que elas não conseguem mudar. Elas não é… Embora, assim, tem muitos problemas no Brasil que a gente não consegue mudar por nós mesmos, mas a gente ainda pode votar, a gente ainda pode falar, a gente consegue sobreviver a isso. E lá não, lá você não tem escolha. Não é uma questão de quem tem dinheiro, de quem não tem. É a guerra, é a ameaça, né? Você pode ser a pessoa mais rica em Israel, mas se vir um míssil, quando vir, você tem que correr pro bunker, assim como a pessoa mais pobre vai ter que correr, porque senão você pode morrer. Isso sem falar na situação na faixa de Gaza, né? As pessoas que nasceram lá, elas não escolheram o Hamas. É uma ditadura, um governo terrorista que tomou o poder e que hoje as pessoas que falam mal contra o Hamas, os próprios palestinos, são torturados de maneiras terríveis. São coisas que a gente não vê na mídia, mas o Hamas, ele atira nas pernas das pessoas, ele quebra as pernas, eles matam, eles fazem coisas absurdas contra quem critica eles. Quando eu estava lá, saiu uma notícia, né, internacionalmente, falando, olha, alguns palestinos ali, né, na faixa de Gaza, iam pegar comida e os soldados israelenses atiraram, mataram neles, né? Eles estavam lá indo pegar comida, morrendo de fome. E aí, no mesmo dia, no dia seguinte, Israel solta os vídeos de drone de que era o próprio Hamas atirando no povo deles que estavam indo lá tentar pegar comida e tal. O Hamas matou 12 palestinos que estavam envolvidos na distribuição de ajuda humanitária e também ameaçou qualquer um que for pegar ajuda humanitária lá. Então, é assim, só que aí consegue trazer a notícia de uma outra forma e tal. E aí a notícia é desse tamanho, a retratação é desse, depois ninguém vê, né? Então é um momento muito sensível. E aí, até nessa pauta, para quem está nos ouvindo aqui, quais seriam canais bons de ler notícias que não vai ser esse apoio cego ao Estado de Israel e tudo que ele faz é perfeito, mas que traz mais veracidade, assim, né? Então, eu acho que é difícil hoje a gente fazer recomendações, porque, como eu te falei, é um debate que ele é muito… Assim, ele tá muito polarizado e tem muitas visões. Mas, para quem quiser entender a visão de Israel, e uma visão que reconhece o direito dos palestinos, que reconhece a dignidade dos palestinos,
eu recomendo, né, a Stand With Us, a organização que eu trabalho, porque a gente tem realmente esse objetivo de educar o maior número de pessoas, de balizar o debate, né, equilibrar o debate aqui no Brasil, trazendo uma outra visão que às vezes não é vista, não é difundida. Então, a gente tem, né, o Instagram, Stand With Us Brasil, que a gente tá sempre postando conteúdos lá. Vou colocar na tela aí e vamos colocar na descrição do vídeo também. Sobre Israel. E eu acho que, mais do que recomendar canais, eu acho que é importante eu dar, assim, algumas dicas de como alguns filtros que as pessoas podem ter ao analisar as notícias. Eu acho que isso é o mais importante. Então, se você vê um canal que só vai falar mal de um lado, que vai usar dados do Hamas e não vai falar que o Hamas é um grupo terrorista, que vai sempre estar criticando Israel, não vai estar falando, por exemplo, quando fala sobre cessar-fogo, pede por um cessar-fogo em Gaza, mas não fala sobre os reféns israelenses. Se você vê um lado que comemora o que o Hamas fez no 7 de outubro, que diz que aquilo foi resistência, que diz que o Hamas é um grupo que está lutando pelos palestinos, você pode desconfiar. Do mesmo jeito que se você for para um outro lado e ver mídias que fala que não há inocentes em Gaza, que os palestinos eles são amalequitas, que eles têm que morrer, que todo muçulmano é radical, que todo muçulmano é terrorista, é um veículo que você também não deve consumir. Unfollow. Eu acho que o que é mais importante, assim, que eu sempre falo para os cristãos, e que eu gosto quando eu tenho a oportunidade de falar para os cristãos, porque eu posso falar isso, é que, assim, após quase 2 anos cobrindo essa guerra, é muito angustiante a sensação de não poder fazer nada. Às vezes, as pessoas me cobram certos posicionamentos nas redes sociais e me xingam, falam coisas. E às vezes eu queria poder ter essa capacidade de mudar a realidade, como algumas pessoas acham que eu tenho, né? Eu gostaria de ter isso. Eu gostaria de que a influência em redes sociais, enfim, isso pudesse mudar a realidade. Mas o fato é que hoje em dia, nem os cidadãos de Gaza, nem os cidadãos de Israel, eles conseguem fazer alguma coisa para acabar com esse conflito. E eu não tenho poder para fazer com que o Hamas se renda, que o Hamas liberte os reféns israelenses, que a guerra acabe. Nenhum de nós tem poder para isso. Mas em meio a essas crises, né, que eu tive muitos ao longo desses dias, desses anos, esses meses, eu me lembro muito de uma frase do irmão André, que foi o fundador da Portas Abertas, que, trabalhando com irmãos perseguidos em contexto de guerra, ele falava que o mínimo que o cristão pode fazer é o máximo, que é orar. E eu acho que às vezes a gente ignora, né, enquanto cristão, o poder da nossa oração. E eu acho que esse é o que a igreja precisa fazer. Mais do que é importante a gente se posicionar publicamente contra a injustiça, contra a violência, ser uma voz profética, de pedir por paz, né, de apontar os erros que vierem a ter de um lado ou de outro. Mas mais do que isso, acho que a gente precisa lembrar de orar. Quando a gente vai ver na Bíblia, quantas vezes Deus ele restringiu o juízo que ele ia derramar sobre um povo. Quantas vezes ele teve misericórdia de uma nação inteira por conta da oração, da intercessão do seu povo. E eu acho que é isso, assim, o que a gente precisa fazer é orar por paz, né? É lembrar de que, como você falou, né, o irmão árabe citou, de que Deus, todas as nações são dele, né? Todas as nações são bem-aventuradas, né, para ele. A visão de Apocalipse é de todos os povos diante do trono. Todas as línguas. Mas ele escolheu um povo. Ele escolheu o povo de Israel para abençoar todas as nações. Então não faz sentido eu escolher um filho dele em detrimento do outro. Não faz sentido eu escolher, vou ficar do lado de Israel, tudo que Israel faz tá certo. Quero que os palestinos sejam exterminados, não há inocentes em Gaza. Não faz sentido. Do mesmo jeito, não faz sentido você dizer quero que Israel deixe de existir, só do rio ao mar, Palestina, livre, enfim. A gente precisa pedir a Deus que nos dê o seu coração, que nos dê os olhos dele de compaixão, de amor, de enxergar que são pessoas que estão sofrendo ali. Eu gosto muito da figura do profeta Jonas, né? De que Deus enviou ele para Nínive, ele não queria ir para Nínive porque ele achava que o povo de Nínive era pecador demais para ter uma segunda chance, para se arrepender.
E depois, né, Deus ele faz uma árvore para proteger Jonas. Quando a folha vai embora, né, quando a árvore, Deus destrói a árvore e Jonas ele vai todo indignado. Por que você quis destruir isso? E a resposta de Deus você fica indignado porque uma árvore foi destruída? Imagina como eu fico quando pessoas estão sendo… Né, não tem essa oportunidade de se arrependerem. Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter. Essa visão de saber que em todas as guerras, até nas guerras mais de justas… Deus dói, né? Eu acho que às vezes, assim, eu não sou pacifista, né? Eu acho que às vezes a guerra é necessária. Se a gente olha, por exemplo, como que a Segunda Guerra Mundial terminou. Terminou porque os aliados foram lá e invadiram, né, a Alemanha, e Hitler se suicidou, enfim. Como é que o Estado Islâmico foi derrotado no Iraque? Porque teve uma coalizão de países que foram lá e lutaram. Mas mesmo nessas guerras que eu acho que são necessárias nesse mundo caído que a gente vive, tem sofrimento. Civis inocentes morreram na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial para que Hitler fosse derrotado. Civis inocentes morreram no Iraque recentemente para que o Estado Islâmico fosse derrotado. E do mesmo jeito que para que o Hamas seja derrotado, civis, infelizmente, estão morrendo, também estão sofrendo. E a gente não pode perder isso de vista nunca. Então, principalmente nas nossas orações. Então acho que assim, isso é uma das coisas que eu mais tenho buscado ser enfático quando eu falo para cristãos. É que a gente precisa mais Israel, a gente precisa orar por Israel, mas a gente também não pode esquecer dos palestinos, a gente não pode esquecer de Gaza. A nossa oração tem que ser pelos dois. E eu acho que quando a gente ora, né, pela paz em Jerusalém, né, o Salmo 122 fala, né, orar pela paz em Jerusalém. Eu acho que hoje em dia, orar pela paz em Jerusalém é necessariamente orar pela paz na faixa de Gaza, porque Jerusalém vai estar em paz quando a guerra na faixa de Gaza acabar, quando a guerra no Irã acabar, quando a guerra no Iêmen acabar, quando a guerra no Líbano acabar. Então, orar por paz em Jerusalém hoje é orar por Israel, mas também é orar pelos vizinhos de Israel. Então, glória a Deus. É isso. Então, é nossa posição, né, de se colocar na brecha, se colocar diante do Senhor em favor do que está acontecendo hoje, né? Como intercessores. Atalaia sobre os muros, né? Como diz Isaías 62. Obrigado, Igor. Eu que agradeço. Muito bom recebê-lo aqui. E obrigado por disponibilizar esse tempo e falar com a galera com tanta claridade aí, com tanta clareza, né? Sobre isso. E que esse livro também seja ferramenta poderosa para trazer muita clareza. Amém. Amém? Obrigado a você que foi aqui nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria te fazer um pedido, pegar esse link, sair mandando pra galera, para que mais pessoas pudessem ter acesso a esse material e a essa conversa. E também olhar para isso de forma tão clara, não só do ponto de vista bíblico, mas também geopolítico de tudo que está acontecendo. Eu acredito que a gente aprendeu muitas coisas aqui e também a responsabilidade sua passar essas boas informações para frente e se posicionar como um intercessor. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. A promessa encarnada, protagonista da história.